Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, eu sou o irmão Maurício Ferreira e este é o canal Falando EBD. Desta feita, dando início ao último trimestre do ano de 2024, quer dizer, o quarto trimestre deste ano, das lições Betel Dominical. Este trimestre a lição nos trará o título geral, os 10 mandamentos, estabelecendo princípios e valores éticos, morais, sociais e espirituais, imutáveis para uma vida abençoada. Tá bem? O escritor deste trimestre é o bispo Samuel Ferreira, presidente executivo da CONAMAD, presidente da CONEMAD São Paulo, Convenção Estadual das Assembleias Ministério de Madureira no Estado de São Paulo, presidente da Assembleia de Deus no Brás, São Paulo, presidente da Junta Conciliadora do Estado de São Paulo, gerente executivo da editora Betel, bacharel em Direito, doutor em Teologia, escritor, diretor e apresentador do programa Palavra de Vida, exibido em emissoras de rádio e televisão, e fundador e idealizador da Cruzada Palavra de Vida. Também, então, este será o trimestre para as nossas lições Betel Dominical. Quero agradecer a cada irmão que nos deu o privilégio e a alegria da sua companhia e solicitando que continue nos ajudando, continue curtindo, compartilhando, comentando, divulgando nos grupos em que o irmão, a irmã, o amigo faz parte, porque o nosso intuito é único e exclusivo de transmitir a palavra do Senhor. E me perguntar esses dias assim, mas e se Deus abençoar de sobremaneira? Então, de pronto eu respondi, se Deus nos abençoar de sobremaneira, este sobremaneira nós iremos dividir. Né? Como eu sempre disse, não é o nosso intento ter nenhum tipo de provento financeiro para o nosso sustento. Mas, se assim Deus aprover, nós estaremos compartilhando estes proventos, aquilo que é de vir do canal, com uma família missionária, seja no Brasil, seja fora dela, uma instituição de caridade, e isto eu faço um compromisso diante de vocês. Isso será tudo apresentado com documentos no final, ou no dia, não sei como isso funciona, não sei. Também por hora eu me contento em você nos ajudar, curtindo, comentando, compartilhando, se inscrevendo, também para nos ajudar. Tá? Deus abençoe toda a nação madureira e as igrejas que fazem uso da revista Betel Dominical, seja de qual for a faixa etária, ou seja, de qual a faixa etária for a lição que você utiliza. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. A lição de número 1, que será ministrada no dia 6 de outubro de 2024, ela traz por título os 10 mandamentos, a lei moral, ética e espiritual de Deus para a humanidade. O textuário está no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 11, o versículo de número 1, que está escrito desta maneira: amarás, pois, ao Senhor teu Deus e guardará a sua observância e os seus estatutos e os seus juízos e os seus mandamentos todos os dias. Também guarde bem esta palavra. A verdade aplicada está escrito: Deus deu princípios, veja, ao seu povo para nortear a comunhão com ele e com o próximo. Então veja que estes princípios foi colocado um limite. Qual é este limite? É o relacionamento ou a comunhão entre Deus e a pessoa e o seu próximo. Então isto é nortear, é nos dar uma direção, é nos indicar o caminho que nós devemos percorrer. E Deus faz isso através de quê? Através de princípios. O que são os princípios? São os mandamentos, são preceitos, são diretrizes, tudo aquilo que Deus pré-estabeleceu na sua palavra para que eu e você possamos constituir uma comunhão perfeita, sadia, verdadeira, sincera, como eu acabei também de dizer na lição
da CPAD, dos adultos, na lição de número 1, sincera, uma comunhão sincera com ele e com o próximo. Porque existem comunhões que não são sinceras, existem relacionamentos em que a sinceridade não faz parte. E a sinceridade nos relacionamentos, ou uma pessoa sincera, é um dos princípios estabelecidos por Deus para que a comunhão, tanto com ele quanto com o seu próximo, seja perfeita, seja duradoura, seja eficaz. Porque se não houver sinceridade em nós, se nós continuarmos usando as máscaras, os nossos subterfúgios, os nossos esconderijos, eu falei isto lá e vou falar aqui também. Porque o homem tem 3 faces, né? A que ele apresenta, ele gosta de mostrar que ele é aquilo. Quem ele é, esta geralmente nós nunca mostramos, nós sempre escondemos, e a que nós gostaríamos de ser. E lutamos para alcançar isto. Porém, esta que nós apresentamos, nem sempre ela está totalmente constituída de verdade, tá bom? Muitas vezes nós usamos alguns, como eu poderia dizer, alguns elementos para melhorar a nossa aparência, para melhorar, mas que não fazem parte da nossa natureza, da nossa constituição, da nossa ética, da nossa moral. Então, isto chama máscara. Isto não é ser sincero. Ser sincero é ser uma pessoa desprovida de qualquer tipo de pintura, de qualquer tipo. Quando eu digo pintura, eu estou dizendo, eu estou simbolizando, figurando uma palavra. Muitas vezes nós nos maquiamos, vamos assim dizer, figuradamente falando, para parecer aquilo que não somos. E isto não constitui a parte ética de um cristão verdadeiro. Então, veja, a verdade aplicada, Deus deu princípios, quer dizer, os mandamentos, os preceitos, as diretrizes. Para quê? Para nortear o relacionamento, a comunhão com ele e com o próximo. Isto quer dizer que nós precisamos nos apresentar tanto diante de Deus quanto diante dos homens, como nós somos. Os objetivos desta lição é explicar a importância dos 10 mandamentos. 2, explicar a importância dos 10 mandamentos. Por quê? Você não consegue explicar a importância dos 10 mandamentos de bate e pronto. Você precisa de um pouco mais de tempo. 3, citar as bênçãos produzidas pelos 10 mandamentos. Veja, apesar de muitas vezes nós olharmos para o decálogo como algo somente de imposições e de restrições, porém, a observância ou a obediência a ele também vai fazer o quê? Nos prover de bênçãos. Vai produzir bênçãos em nossas vidas, vai produzir uma maneira diferente de ver, uma cosmovisão diferente, uma vida diferente, um comportamento diferente. Apesar, eu vou repetir, de nós olharmos muito para eles como algo unicamente restritivo e até punitivo da parte de Deus para as nossas vidas. Porque são constituídos, como nós veremos aqui, de algumas partes que, infelizmente, não compreendidos corretamente, nos trarão uma visão errônea daquilo que Deus tem, ou que Deus teve, ou que Deus terá através da exposição de seus princípios, das suas diretrizes, dos seus preceitos, dos seus mandamentos para a nossa vida. O motivo de oração é orar para que o amor ao próximo seja cada vez mais vivido em nossas, ou mais vívido em nossas atitudes. Tá? Então tem um acento aqui antes. Vívidos e não vividos em nossas atitudes. Vívidos quer dizer aparentes, transparentes, claros, vívidos. Né? As pessoas vão nos ver e vão reconhecer. Desde que não seja algo, como eu disse, forçado ou com falta de sinceridade. Tá bem? Na introdução, nós temos aqui, vamos iniciar o estudo acerca dos 10 mandamentos, enfatizando 3 coisas eu separei aqui que o escritor enfatizou. Primeiro, a relevância de conhecermos, compreendermos e vivermos segundo a vontade de Deus, com a imprescindível ajuda do Espírito Santo e refletindo tal comprometimento. Então, primeiro que ele diz aqui, a relevância, enfatizando a importância de, primeiro,
conhecer. Ora, meus queridos irmãos, e o conhecer, ele envolve tempo, ele vai envolver a sua pessoa. Porque é triste quando uma pessoa só sabe de coisas que ele viu na vida dos outros, não num bom sentido, como ter exemplos, mas nunca vivenciou aquilo, nunca presenciou, nunca sentiu, nunca esteve envolvido pessoalmente. Então, saber uma coisa é saber, conhecer é bem diferente, tá? Eu posso até saber, vamos lá, o escritor da lição, eu sei quem é. Vi o pai dele pregando, Bispo Manuel Ferreira. Ouço, vejo, sei quem ele é, mas não o conheço, porque não convivo com ele, não tenho este relacionamento de proximidade com ele. Tá? Me desculpe o exemplo, mas é um bom exemplo. Né? E ouvi a filha da minha mãe, quando se converteu também no Ministério de Madureira, do qual eu fiz parte por mais de 6 anos, ela teve também, se eu não me engano, quando o Bispo Manuel Ferreira esteve ali por São Paulo, e se eu não me engano ele foi presidente, talvez eu esteja enganado, não sei se na Vila Alpina ou na Califórnia, Vila Califórnia, alguma coisa assim. A igreja em que eu congreguei teve contato direto comigo, e eu o vi no Brás. Né, tive o prazer de conhecer a igreja antiga do Brás, né, aquele estilo gótico, uma construção muito bonita, onde eu vi muitos, estive em muitos ali, né, na segunda-feira no Ministério do Belém, na outra segunda-feira no Ministério de Madureira, no sábado era o Ministério do Ipiranga. Então eu pude ver estes grandes e relevantes homens, esses grandes vultos do pastorado, do ministério pastoral das nossas igrejas. Né? Quando citei os três campos, vocês devem conhecer, saber quem são os três nomes exponenciais desses ministérios. Né? Manuel Ferreira, Alfredo Reikdal, o pastor saudoso, o pastor Alfredo Reikdal, e o pastor José Wellington Bezerra da Costa. Então eu tive o privilégio de saber, mas não conhecer. Então, voltando aqui, veja que enfatizar aqui a importância de conhecer, tá? É diferente de saber. Conhecer vai envolver tempo, vai envolver dinheiro, vai envolver renúncias para conhecer, para você se aprofundar neste conhecimento. Depois, compreender. Compreender também é outra coisa bastante difícil, porque às vezes nós conhecemos algo, mas não compreendemos o sentido. E nós, apesar de conhecermos, o abandonamos. Abandonamos aquilo que aprendemos ou aquilo que tivemos o contato, por não compreender. E muitas vezes nós tornamos, o nosso conhecimento nos traz uma incompreensão da importância e da relevância dos 10 mandamentos na vida do cristão. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Então ele diz aqui, compreender e depois conhecer, compreender e viver. Quer dizer, isso aqui já fala da prática. As outras duas partes vai falar da teoria. Tá? E essa última, agora colocar em prática tudo aquilo que eu conheci e que eu compreendi. Não adianta eu encher um copo d'água se não houver um objetivo para este copo d'água. Não pode ser simplesmente encher e depois olhar para ele e jogar fora. Tá bem? Eu não compreendi o sentido. Ou eu vou beber a água, ou eu vou molhar uma planta com aquele copo d'água, ou eu vou fazer um café. Veja, ele compreendeu e ele vai vivenciar em qualquer área essa experiência de conhecimento e de compreensão. Tá bem? E então não haveria sentido nós termos as duas primeiras partes e sem também colocar em prática, ou sem realizar a terceira parte, que é o vivenciar. Porém, tudo isto não será possível se nós não contarmos com a ajuda do Espírito Santo, que é imprescindível, quer dizer, é de suma importância que o cristão ele tenha este contato, esta intimidade com o Espírito Santo para que ele possa ajudá-lo a conhecer, a compreender e a viver. Veja, e também refletir isto, quer dizer, reproduzir tal comprometimento em agradar ao Senhor em todas as áreas do nosso viver, com Deus e com o próximo.
Então, a prática agora ela vai se restringir mais. Apesar de a prática ela tem que ser geral, aqui na lição ela está falando do nosso o comprometimento com Deus e com o próximo. Porém, este próximo nosso, ele está em todo o globo terrestre. Mas, irmão Maurício, como é que eu posso ajudar o meu irmão que está no Japão? Está muito longe. Ora, você pode orar por ele, você pode se comunicar com ele. Hoje o mundo ficou pequeno por causa das redes sociais. E você pode ajudar também, você pode contribuir ajudando, sei lá, com a obra missionária, com uma oferta, alguma coisa parecida. Irmãos, meios para ajudar, para que o nosso amor ao próximo e a Deus, eles sejam refletidos no nosso dia a dia, não faltam. O que sobeja, o que sobra nas nossas vidas são desculpas para não fazermos isto que a lição está nos ensinando. Então veja tudo isso aqui e refletindo tal comprometimento em agradar ao Senhor em todas as áreas do nosso viver, com Deus e com o próximo. Tá bem? Então o leque aqui ele vai abranger o nosso próximo, às vezes ele não está sentado do nosso lado à mesa da cozinha da nossa casa. O nosso próximo não está sentado do nosso lado no banco da igreja, não está sentado do nosso lado no púlpito, não está sentado do nosso lado no local de trabalho. Às vezes o nosso próximo está distante, bem distante, a milhares, mas nós não podemos ter desculpas a partir do momento em que nós conhecemos, compreendemos, de vivermos este amor, de vivermos esta comunhão, de vivermos este relacionamento que nos é dado através de princípios, através dos princípios, através das diretrizes, através dos mandamentos de Deus, que também são transmitidos a nós através de sua palavra. Então nós precisamos, a única coisa que nós precisamos fazer é parar de inventar desculpas. Parar de inventar desculpas, tá bem? Então está aí a introdução, primeiro conhecendo os 10 mandamentos, enfatizando inicialmente sua relevância como base para a fé e o viver da nação. Quer dizer aqui, o viver da nação de Israel, do povo de Deus. Então, enfatizando a relevância como base, quer dizer, a importância como alicerce. Quando olhamos para os 10 mandamentos, eles são a base de toda a vida de Israel. Tudo o que Israel vivesse, seja civil, seja religioso, ele estava baseado, ele estava alicerçado em cima dos 10 mandamentos, em cima dos preceitos, em cima das diretrizes que Deus deu a eles. Então, primeiro, a importância. Se nós temos ainda, até hoje, apesar de todas as adversidades, de todos os problemas que os judeus tiveram por milênios, se eles ainda existem, é porque ainda também, hoje, a sua vida, ela está relacionada, talvez hoje, muito menos do que no passado, mas ainda está diretamente relacionada ao decálogo, aos mandamentos, às diretrizes que Yahvé passou a cada um, ou passou a todos através de Moisés, tá bom? Então vamos enfatizar, conhecendo os 10 mandamentos, primeiro enfatizando a sua importância, a sua relevância como base, como alicerce para que a estrutura chamada Israel, para que a nação, o Estado de Israel esteja construído, ele está alicerçado nos 10 mandamentos. Veja, e também é base para a fé deste povo. E até hoje, apesar de não reconhecerem a Jesus, muitos, ou a sua totalidade, não reconhecer a Jesus Cristo como Senhor, como nós vimos no término das lições do trimestre passado, apesar de tudo isso, eles têm a sua fé alicerçada nos 10 mandamentos. A fé alicerçada nos 10 mandamentos. Então, devemos conhecer, pois é a palavra de Deus que revela o caráter de Deus e como seu povo deve se relacionar com ele e com o próximo. Então, outra lição interessante que nós temos aqui, que é necessário, nós devemos conhecer, porque é a palavra de Deus que revela o caráter de Deus. Quando nós vemos isso, nós estamos vendo o caráter, a personalidade, a natureza de Deus, quando nós olhamos para a sua palavra, tá bom? Devemos conhecer por quê? Porque ela vai demonstrar
que não somente para aquele tempo, mas a sua relevância também para os nossos tempos, apesar de Cristo, né, ter nos trazido a visão perfeita dos 10 mandamentos, até hoje a sua relevância, Paulo diz que Cristo não veio para destruir, não veio para abrogar, mas para cumprir, porque nós não tínhamos condição. Mas por que nós precisamos conhecer? Porque o caráter de Deus, quando nós olhamos para esta lista de 10 princípios, nós vamos conhecer o caráter de Deus, a sua personalidade, a sua natureza. Deus se mostra, se revela através da sua palavra. Obviamente que nós não conseguiremos ter um conhecimento amplo, porque somos seres humanos totalmente limitados. A nossa inteligência é extremamente insuficiente para nós chegarmos a um X de quem é Deus. Não dá. Porém, nós vamos ter aí as revelações do seu caráter, da sua personalidade, da sua natureza, e nós vamos vendo através disso, conhecendo a Deus através da sua palavra. Não dá. É por isso que eu disse que esta questão vai envolver muito o cristão pessoalmente falando. Por quê? Porque este conhecimento, este relacionamento tem que estar intrinsecamente ligado ao espírito, à alma do cristão. E para isso, para que haja este entrelaçamento é necessário um comprometimento pessoal. Não pode ser outorgado a outro o dever de buscar e conhecer a Deus por você. Você tem que fazer. E quando você fizer, você verá, você entenderá, você conhecerá o quão maravilhoso, poderoso é o nosso Deus, tá bom? Então nós vemos aqui, ela é também imprescindível, por quê? Porque revela o caráter de Deus e como o seu povo deve se relacionar com ele e com o próximo. Obviamente nos dará diretrizes desse relacionamento com Deus, tá bom? Existem alguns que evitam relacionamento com Deus porque tem medo. Temor é uma coisa, medo é outra, tá bom? E o outro lado, ele é liberal demais, né? É papaizinho, Jesusinho, coisinha gostosa. Isso foi citação de outra pessoa, não é minha, não. Tá bom? Isso há muitos anos atrás eu ouvi alguém citar, perguntaram para a pessoa quem era Jesus, ela disse para a pessoa disse que Jesus era uma coisinha, era uma coisa gostosa. Tá? Levaria muito tempo para explicar essa definição. Porém, eu lembro disso, eu era novo convertido, eu me lembro disso até hoje. Agora prestem atenção, a questão aqui é que Deus vai nos dirigir como nos relacionarmos com Ele, tá? Nem tendo medo e se escondendo dele, e nem usando de liberdades que a Bíblia não nos dá. A Bíblia não nos ensina este excesso de liberdade, essa libertinagem. Às vezes, esta libertinagem verbal, esta libertinagem de posicionamento, de comportamento, de confusão com as doutrinas, principalmente as nossas pentecostais, que nós temos visto aí, infelizmente, um excesso de brincadeiras, um excesso de ensinamentos, de apresentações esdrúxulas à palavra de Deus, e que mais confundem o povo do que ajudam. Então, nós precisamos conhecer esta parte das Escrituras, porque vai nos revelar o caráter de Deus e como Ele quer que nós nos relacionemos com Ele e com o nosso próximo. Com Deus nós temos esses dois extremos e com o próximo nós temos também extremos, né? Vai em paz, Deus te abençoe, é um dos extremos. Deus não nos disse, e o amor não faz isso. O amor, ele simplesmente vai se doar de uma tal maneira que o seu objeto de amor esteja satisfeito, viva satisfeito e seja feliz. Então esta deve ser a minha visão para com o meu irmão, ele viver feliz, estar feliz, né? E como a gente tem o costume de dizer, né, para os nossos filhos, se você está feliz, eu também estou. Eu tenho que chegar a esta compreensão, eu tenho que chegar a este conhecimento, eu tenho que ter esta vivência de que quando o meu irmão está feliz, está bem, eu também estou feliz e eu estou bem. E se ele chorar, eu vou chorar com ele. Eu vou chorar com ele. Tá bem? Vamos mais adiante, os 10 mandamentos. O escritor classifica, diz que eles são classificados em dois
em dois grupos pelas autoridades religiosas de Israel, ético e teológico. Ético e teológico. Então, o ético ele vai ditar, ele vai nortear o comportamento das pessoas, não somente na frente delas, mas também quando estiver sozinho, tá bem? Isto eticamente falando. Teologicamente, vai ser o nosso comportamento com Deus. Tanto é que ele dispõe aqui horizontal e vertical. Horizonte e vértice. Tá bom? Horizonte, cristão para cristão. Vértice, cristão, Deus. Vertical. Tá bem? Então nós precisamos nos lembrar que eles tratam da relação do ser humano com Deus e com o próximo. Por isso, as autoridades religiosas israelenses, ou judias, ou hebraicas, defina como você achar mais coerente, tá bem? Eles separam em dois grupos. O primeiro grupo são os mandamentos éticos, o segundo grupo são os mandamentos teológicos, tá bem? E ele define aqui com duas figuras, horizontal e vertical. Se você sobrepor, você vai ter um plano. Isso é assunto para outra hora, tá bem? Então, horizonte e vértice. Homem, Deus, homem com homem. Relacionamento, irmão com irmão, e o relacionamento crente com Deus. Tá bem? Vamos mais adiante. Então, nós temos aqui, né, que esses 10 mandamentos, eles trazem esta ideia. Nos dá esta ideia pelos grupos religiosos hebraicos, tá bom? Ou judeus, tá bem? Tanto ético quanto teológico. O ético é o que nós somos, principalmente quando nós estamos sozinhos, principalmente. Porque muitas vezes nós temos ética, nós temos moral na frente dos outros. Mas quando estamos sozinhos, nos comportamos como verdadeiros descrentes, né? Como verdadeiros não cristãos que professamos ser na frente dos outros. Então nós precisamos tomar cuidado. Este relacionamento, este tipo de atitude já não dá para usá-la com Deus. Por quê? Porque Deus sabe quem nós somos. Conhece-nos por dentro e por fora. Conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Conhece as nossas palavras antes mesmo de nós a proferirmos, de nós verbalizarmos os nossos pensamentos. Então, o nosso Deus ele é conhecedor de todas as coisas. Tá bem? Dos atributos incomunicáveis, ele é onisciente, onipresente e onipotente. Então, existem certas máscaras que nós usamos diante dos homens que não dá para usar diante de Deus. Tá bom? No último parágrafo, o escritor nos ensina desta maneira. Além de Deus, é tudo o que está escrito nos 5 livros de Moisés, ou no Pentateuco, e não apenas as palavras escritas nas tábuas. Então, veja a expansão dos mandamentos. Não são somente os 10, mas tudo aquilo que está do Gênesis até Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tá bom? Quer dizer, o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Então, muitas vezes, nós restringimos a lei de Deus para o Decálogo. E não é isto. Se nós olharmos os 5 primeiros livros, o primeiro é o princípio de tudo, mas do segundo em diante nós vamos leis cerimoniais, leis religiosas, leis para isto, lei para aquilo e lei para aquilo outro. Nós vamos ver muito mais mandamentos. Tem muito mais mandamentos do que tão somente nós temos o costume de restringir. É igual quando nós restringimos o pecado. Nós temos o costume, né, de restringir o pecado a matar, roubar, fumar, beber, prostituir. Mas quando eu vou no capítulo 5 de Gálatas, eu vejo que a lista é gigantesca. E nós veremos isto aqui também, tá bem? No momento em que nós vamos vendo as portas, os leques que nos dão, que nos provém cada mandamento, tá bem? Então veja que ele nos lembra que a lei não são somente aquelas que foram escritas nas tábuas, mas todo o Pentateuco ele é constituído de leis, como eu disse, tanto cerimoniais
quanto civis. Aqui ele chamou também de teológica e ética. Quer dizer, nós não podemos restringir Deus a somente uma parte. Por isso conhecer, por isso compreender, ele é importante. Por isso, por quê? Porque nos abrirá a mente para um entendimento maior e assim nosso viver será mais completo diante de Deus. Ponto 1, 2, o prefácio dos 10 mandamentos, quer dizer, a introdução dos 10 mandamentos. O escritor aqui, eu separei, ele diz assim: Deus se apresenta aqui como Senhor. Ele usa o seu nome especial da aliança, Yahvé. Ele se apresenta como um Deus particular, que se relaciona com o seu povo e cujo relacionamento pessoal é também uma relação salvadora. Então vamos lá. Do prefácio, do início, na introdução, Deus ele se apresenta como o quê? Como o Senhor, como Yahvé. Tá bem? Alguns usam Jeová. Tá bom? Isso foi composto depois dos textos maçoretas, porque até aí as vogais não eram escritas vogais no hebraico. Nas suas 23 letras não existiam as vogais. Porém, devido ao grande número, se você achar que está errado, tem os comentários aí, o grande número de aprisionamentos do povo judeu foi fazendo com que os mais novos não tivessem tanto contato e nem tanto conhecimento com o idioma. Por isso, o texto maçorético agora ele vem introduzindo as vogais A, E, I, O, U. Não que elas não fossem pronunciadas, elas não eram escritas. Mas aí foi colocando, né, o A, o E, o I, o A, eram só consoantes, Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Rei, Vav, e assim sucessivamente, tá bom? Porém, esta revelação, ela se dá por quê? Devido o medo. Veja como eu disse, o relacionamento com Deus não pode estar baseado no medo e nem pode estar baseado também numa liberdade exagerada, exacerbada. Tá bem? É por isso que os 10 mandamentos, os preceitos nos norteiam, para que nós tenhamos um relacionamento sadio. O medo era tanto de pronunciar e disse, olha, então nem a Abraão eu me revelei, mas a você eu vou me revelar assim. Me chame de Yahvé, eu sou o que sou, eu sou o Senhor. Yahvé quer dizer Senhor, tá bom? Aí, Jeová vem das funções de Adonai, de Jeová, com as vogais, né? E aí, Jeová, tá bom? Porém, Yahvé, o tetragrama, ele vai nos trazer a ideia de Senhor. Não quer me chamar de Deus? Alguns, né, dos escribas, eles tinham tanto medo para escrever o nome de Deus, e a responsabilidade também era muito grande, eles trocavam de caneta, eles trocavam de pena, alguns trocavam de roupa, outros tomavam banho só para escrever Deus. Tá bem? E se no final do papiro, onde ele estava escrevendo, houvesse qualquer tipo de erro, não era corrigido o erro, simplesmente era descartado aquilo que estava sendo feito e começado tudo de novo, refeito todo o trabalho daquela página, porque eles não aceitavam essa questão. Tamanha era o comprometimento com o nome de Deus. Então nós vemos aqui que o Senhor, então, ele se revela como Yahvé, tá bom? No tetragrama Yahvé. Porém, também ele se revela não somente um Deus distante, mas um Deus particular. Porque ele fala, o Senhor, teu Deus. Teu Deus, teu, de seu, e você ter Deus como seu Deus. Então aqui fala de um relacionamento pessoal, particular, tá bom? Deus ele trata com a igreja como um todo, o seu povo como um todo, porém ele também conhece a cada um de nós particularmente. Veja que é tal ponto de ele citar que até os fios de cabelos que são constituídos na nossa cabeça, ele conhece cada um e sabe o número deles. Então veja que este relacionamento que Deus tem com o seu povo é um relacionamento pessoal. E não somente na questão de ser o seu Deus, mas também de ser o
teu Salvador. Veja, a salvação globalizada, vamos dizer assim, logicamente que nem todos serão salvos, nem todos conhecerão, chegarão à compreensão, nem todos se converterão, porém, Deus amou o mundo de tal maneira, mas veja bem, aqui ele diz, é um relacionamento particular e salvador, tá bom? É um relacionamento salvador para o ser humano. Então, ele é tanto Senhor quanto Salvador. Foi sobre esta base que a lei foi estabelecida, vindo diretamente da boca de Deus. Veja que Deus não outorgou esta responsabilidade a outros, ele mesmo citou cada uma delas a Moisés, cada uma delas a Moisés. Então, ela é digna, fidedigna de toda a nossa confiança, porque foi proferida pela boca de Deus ao seu servo Moisés. E nos lembrando, então, que ele é Senhor, Yahvé, ele é o nosso Salvador, e como Salvador ele tem um relacionamento conosco pessoal. Veja que Deus, eu vou repetir, ele trata tanto com a igreja no coletivo, ou com o seu povo no coletivo, mas também trata comigo e com você pessoalmente. Ele tem um relacionamento pessoal conosco. Por que nós podemos acreditar? Porque a própria boca de Deus proferiu isto. Tá bem? E nós podemos confiar, porque Deus é comprometido com a sua palavra, porque Deus é fiel com a sua palavra, tá bem? E Deus é infalível, e a palavra de Deus é infalível também. Então nós podemos acreditar completamente em todas estas citações do Escritor, tá bem? 3, a importância dos 10 mandamentos. Moisés não desceu do Sinai com sugestões ou recomendações dadas por Deus. Ele desceu com mandamentos. É por isso que algumas vezes, não com falta de educação, mas eu não também tentei corrigir, eu só expliquei que o Deus que nós servimos, ele não manda recado. Quem manda recado somos nós. Recado é coisa de menino, tá bom? Recado é coisa de Deus como Rei, Salvador e Senhor. Ele emite mandamentos, preceitos, diretrizes, princípios. Então esse negócio de alguém chegar em mim e falar assim, Deus tem um recado de Deus. Deus não manda recado, querido irmão. Não use. Assim, faça o que você quiser, mas não use esse termo. Sabe, mandar recado é uma coisa muito humana, muito pequena, muito tacanha, muito, sei lá, muito gente, sabe? E o nosso Deus está muito acima disso, tá bem? Então, veja, Moisés não desceu com sugestões ou recomendações ou recados, ele desceu com mandamentos. Quer dizer, eram ordenanças, eram mandamentos, eram princípios estabelecidos por Deus. E nós deveríamos viver ou procurar viver daquela maneira. Ou devemos procurar viver desta maneira, tá bom? Então, veja, Deus não manda recado. Deus, isso é coisa de homem, mandar recado. Ficar mandando recadinho. Não, Deus ordena, Deus manda mensagens e princípios. Os 10 mandamentos são princípios que expressam o caráter eterno de Deus. E como Deus, ele não muda. Veja que eu falei sobre a imutabilidade de Deus. Se Deus é imutável, a sua palavra também não muda. Os seus preceitos também não. Aqui está a seriedade da coisa. Se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, os preceitos de Deus são os mesmos ontem, hoje e eternamente. Não é porque nós vivemos no século XXI, porque a sociedade está totalmente invertida, corrompida, em trevas, o mundo jaz no maligno, que nós devemos subverter também os princípios de Deus imutáveis. Fazendo isso, nós incorremos num pecado gravíssimo, gravíssimo, quando nós acrescentamos ou diminuímos ou retiramos algo dos princípios da palavra, das sagradas escrituras. Como nós vimos, terminamos as lições passadas. No livro do Apocalipse, ele me esclarece que eu devo cumprir.
que eu sou bem-aventurado, porque ele vem com o seu galardão para dar segundo as nossas obras. E que eu não posso acrescentar e nem diminuir nada das Sagradas Escrituras. Então veja, a gente expressa o caráter eterno de Deus, e como Deus não muda. Estas palavras serão sempre como ele, quer dizer, imutável, infalível, inerrante. A palavra de Deus, ela tem todos estes adjetivos, vamos dizer. Ela é infalível, ela é inerrante, ela é suficiente, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Por isso ela é infalível, inerrante e imutável. Porque ela não foi escrita pela mente humana. Pelo contrário, a mente humana foi conduzida pelo Espírito Santo para nos escrever a vontade de Deus. E a partir do momento em que nós pensamos nisso e pensamos na imutabilidade de Deus, devemos lembrar também da imutabilidade da palavra de Deus. Da palavra de Deus. E não é porque você ou eu não queremos nos encaixar, nos amoldarmos à palavra de Deus, que ela deve ser subvertida, ou porque alguém, ou alguns, ou uma maioria não quer a palavra, não aceita mais os preceitos, que nós vamos mudar aqui. Nós temos ai daqueles que, porventura, subverterem a palavra de Deus para agradar homens. Ai daquele. Porque o próprio escritor, no Apocalipse, João diz o que? Será tirado dele. Aquele que tira será tirado dele, aquele que acrescenta será acrescentado dores a ele. Então não é brincadeira. Nós precisamos lembrar os nossos alunos, senhores superintendentes, senhores pastores, lembrarmos as nossas igrejas que a palavra de Deus é imutável. Como Deus é imutável, o caráter de Deus é expresso através da sua palavra. E como ele não muda, assim também é a sua palavra. São os seus preceitos, são os seus mandamentos, são as suas doutrinas. E nós precisamos mantê-las. Tá bem? E nós estamos falando de doutrinas primárias. Tá bem? Como dizia também o saudoso pastor Antônio Gilberto, que bons costumes não geram doutrinas, mas uma igreja doutrinada, ela tem bons costumes, ela tem bom costume. A doutrina gera bom costume. O ensino da palavra sadia, eficaz, gera bons costumes nos seres humanos. Faz com que o velho homem ele seja subjugado pela palavra e apareça uma nova criatura, como disse o apóstolo Paulo. Tá bem? Vamos mais adiante. Terminamos então o ponto conhecendo os mandamentos e tomamos como ponto de partida que a lei de Deus ela é eterna e é imutável. Quer dizer, os preceitos de Deus são eternos e são imutáveis. Falamos sobre os 10 mandamentos, o prefácio e a importância dos 10 mandamentos. A parte do número 2, compreendendo os 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos soam como grande proibição para muitos. Foi o início que nós dissemos. Né? A visão, a compreensão errada dos 10 mandamentos vai trazer a nós uma única visão de imposição, de nãos, de proibições, de restrições, quer dizer, a tal ponto de alguns inscientes dos nossos dias dizer que o Deus do Novo Testamento não é o mesmo Deus do Antigo Testamento. Ora, irmãos, isso não passa para usar um termo bonito, de uma insciência completa das Sagradas Escrituras. Ora, por que não? De onde tiramos esta ideia que o Deus do Antigo Testamento? Talvez seja por causa disso aqui. Soam como grandes proibições para muitos, mas foram estabelecidas por Deus como um meio de produzir uma vida melhor. Veja que os mandamentos não foram feitos para oprimir o homem, mas para produzir uma vida melhor. Por que produzir uma vida melhor? Nós vamos ver que um dos objetivos da lição é demonstrar das bênçãos que advêm do nosso cumprimento, do nosso respeito, da nossa vida baseada segundo os princípios de Deus. Porém, quando não conhecemos e não compreendemos, também não vivemos. Por quê? Porque a nossa compreensão, a nossa visão está embaçada, a nossa visão é errônea com esta questão. E Deus nos deu os mandamentos, os seus princípios, não para nos oprimir, mas para nos dar uma vida melhor. Ora,
A partir do momento em que eu penso que um pai vê um filho com alguma coisa metálica na mão para colocar numa tomada e não fala nada, e não diz pelo menos um não, ou pelo menos cuidado, filhinho, vai tomar um choque, eu vejo que este pai, ou ele não ama o seu filho, não considera como filho, e esse menino, essa criança, ele nunca vai dizer que tem um pai, porque o pai simplesmente não proveu cuidados, não proveu cuidados. E a partir do momento em que nós obedecemos os nossos pais humanos, vejam bem, nós temos uma vida boa, nós temos um retorno bom, nós temos uma vida sadia, tá? Não vamos viver uma vida à margem da sociedade a partir deste momento, olhando para Deus, que é muito, o próprio Cristo disse isso, se vós sendo maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Deus, que está no céu. Ele disse, ele é perfeito, vocês são humanos, fracos, pecadores, ruins, mas sabem dar boas coisas, boas dádivas aos vossos filhos. Então, quando olhamos para os mandamentos de Deus, para os preceitos, para as diretrizes de Deus, nós não podemos olhar para eles como simplesmente proibições, mas também, não somente para oprimir a nossa vida, não, mas para nos prover uma vida melhor, segundo o Escritor. Né? 2.1, diretrizes para viver como povo de Deus. Quer dizer, os preceitos, o caminho, o objetivo, o norte, qual que é para viver como um povo de Deus. Então, eu achei interessante, aqui abrindo aspas para o escritor, o Senhor Deus libertou e revelou seus propósitos. Quer dizer, a primeira diretriz que nós temos aqui, né, as diretrizes, a compreensão, quando nós temos a visão da liberdade. Liberdade. Mas como liberdade, irmão Maurício, se quando nós lemos, tudo é não, 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 não. Então, tem dois que não falaram. Os outros tudo bem. Tá bom? Nós vamos ver isso mais para frente. Porém, ele revelou o quê? A liberdade. Primeiro, liberdade para ser de Deus. Porque quando olhamos para o nosso passado, nós éramos obrigados a ser de outro. Estou me lembrando de uma música agora de Cícero Nogueira que ele dizia, eu era uma casa abandonada. Maltratada, mal cuidada, pobrezinha. Mesmo assim, ela era ocupada por estranhos invasores habitada. Então, veja, quando eu olho para os preceitos de Deus, ele está me fornecendo a liberdade para ser dele e não do outro, e não de outra, e não de outros. Porque tem alguns que são expulsos quando voltam, a casa está vazia, eu não dei ouvido aos preceitos de Deus, ele volta com 7 piores do que ele. Quem tem ouvidos, ouça o que a palavra de Deus está falando para nós. Então veja, nós vemos primeiro, Deus nos libertou o seu povo e revelou os seus propósitos. Quais eram os seus propósitos? Primeiro, a liberdade para ser de Deus. Porque quando não pertencemos a Deus, infelizmente nós somos invadidos por outro. Invadidos por outro. Ele não vai pedir licença. O inimigo das nossas almas não vai pedir licença. Então Deus nos revela primeiramente o quê? Ele nos deu liberdade para ser de Deus. 2, liberdade para viver em santidade. Por que eu sou livre? Por que a santidade não é uma imposição, mas é uma liberdade? Imposição era que mesmo eu não querendo beber, eu bebia. E quantas vezes eu chegava à noite sendo descendente de nordestinos e de espanhóis, eu conhecia muitas rezas, muitas. Eu sentava mesmo muito embriagado e eu chorava, e teve um período que comecei a namorar com a minha esposa e ela via e eu passava horas e horas rezando. Eu não estou falando da prática, eu estou falando da liberdade. Mas no outro dia de manhã, quando eu levantava, chorei, rezei, pedi, prometi para a finada da minha mãe, prometi para a minha esposa, minha futura esposa. Mas no outro dia, infelizmente, eu era um preso, eu era um cativo. E qual era a primeira coisa que eu ia fazer no outro dia? Voltar aos mesmos vícios. E à noite isso se repetia num looping quase que infinito. Se os preceitos de Deus não entrassem na minha vida.
Veja bem, então eu tenho liberdade para viver em santidade, quer dizer, eu posso escolher ser santo, ser separado, ser consagrado, ser utilizado por Deus. Lá eu não tinha escolha, ele simplesmente metia o pé na porta, derrubava, invadia e eu era praticamente obrigado a fazer tudo o que ele queria. Tem gente que vai falar assim, mas isso não é verdade, a hora que eu quiser eu paro, duvido. E a hora que você não quiser, você volta. Eu vi isso muita gente jogou isso, vamos dizer assim, jogou isso na minha cara. Eu não precisei virar crente, mas crente não vira. Crente é convertido por Deus. O que vira é lagarta que vira borboleta, só. Agora o resto, crente não vira, crente se converte. Você virou crente? Não, Jesus Cristo me converteu. E ele me deu a liberdade, voltando aqui, para viver em santidade. E eu tenho certeza, se hoje os meus pais estivessem vivos, esta liberdade não os faria chorar, como a falsa liberdade do mundo que eu tinha antigamente. Não irritaria o finado meu pai, não entristeceria a minha saudosa mãe, não constrangeria os meus irmãos, os meus vizinhos, minha esposa e a família dela. Porque isso não era liberdade. Mas veja, a diretriz para viver como povo de Deus também me deu o quê? Liberdade para servir a Deus. Vamos comparar com o outro serviço que nós prestávamos. Nós éramos praticamente obrigados a prestar aquele serviço. Aí outra pode dizer, mas eu me lembro de alguém que diz, olha, 10 anos, não precisei virar crente, e até me xingou. Eu falei, parabéns. Mas um dia ele sumiu da linha de montagem, ele desapareceu, e eu disse, cadê fulano de tal? O outro disse, está preso. Por quê? Voltou a fazer o que fazia, infelizmente atacou a família e agora foi preso. Por quê? Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas se esta liberdade, assim como vimos na lição da CPAD, ela não for produzida por Cristo, não for produzida por Deus, ela não tem garantia de durabilidade, de duração. Por consequente, tudo que provém de Deus tem a tendência da eternidade, da durabilidade. E conhecereis a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar. Então vejam bem aqui. Não é para oprimir, mas para nos dar uma vida melhor. E aquele mesmo cidadão, ele disse, 30 dias para você. E nós estamos aí, graças a Deus, há mais de 30 anos. E ele, eu não sei da situação. Como é o viver de quem pertence a Deus? É uma pergunta que o escritor faz. Como ser um povo separado para Deus? Como servir a Deus? Então veja, nós temos toda esta liberdade para aprender. Porém, esta liberdade ela nos é ensinada pelos preceitos. Se nós os enxergarmos somente como proibições, nós nunca vamos chegar a uma vida, como o escritor disse aqui, uma vida melhor. Hoje, eu posso dizer a plenos pulmões que a minha vida é muito melhor. Talvez, se continuasse naquele caminho, se estivesse vivo, pudesse ter muito mais coisas financeiramente falando. Mas esta alegria que o Espírito Santo nos dá, ela é incomparável. Ela é incomparável. Tá bem? E aqui no último parágrafo, o escritor diz assim, assim podemos resumir as diretrizes: encontro com Deus, obediência aos seus mandamentos e relacionamento em aliança. Aliança tanto com Deus quanto com os homens. Encontrar a Deus. E como que nós encontramos a Deus? Através de sua palavra, através dos seus preceitos, através dos seus mandamentos, através das suas diretrizes. Mas quando nós passarmos a olhar para eles como um propósito que nos dá uma vida melhor e não somente nos restringir ou nos proibir, não é esta a visão, tá bem? Então o escritor ele resumiu aqui, né?
que as diretrizes são, primeiro, me encontrar com Deus. Como que eu vou me encontrar com Deus? Através da sua palavra. Segundo, obediência a esta palavra, aos seus mandamentos. E terceiro, relacionamento em Judeus 2. E terceiro, um relacionamento em aliança. Em aliança. Tá bom? E esta aliança, este compromisso, eu não sei como nós vamos chamar, ela tem que ser horizontal e tem que ser vertical. Não somente com Deus. Como é que eu posso amar a Deus que eu não vejo se eu não amo o meu irmão que está constantemente comigo? Então veja que uma aliança depende da outra. Tá bem? Se a minha aliança com o meu irmão depende, a minha aliança com Deus depende também da minha aliança com o meu irmão. E eu preciso me preocupar com isto. 2.2, um não positivo para a vida. Né? Hoje em dia, infelizmente, há muitas ideologias, né, acerca do não. Você não pode falar não, você não pode proibir, você tem. E nós estamos vendo o que está acontecendo com a sociedade vigente, com as crianças, os adolescentes, os adultos que estão sendo criados a partir destas ideologias. Porque, veja bem, o não, ele não é só negativo, ele não é só ruim, proibitivo, restritivo. Não, veja, o escritor diz aqui, olha, a forma negativa da expressão não farás ou similares é a que prevalece no decálogo. Por quê? Porque a formulação negativa chega a ser mais precisa e pontual do que a positiva. Por quê? Algo é negado, mas por oposição todo o resto é permitido. Tá bem? Vamos inverter para uma coisa boa. Você doa uma parte, porém todo o restante é seu. O não restritivo aqui, ele é salutar porque te proíbe uma coisa, mas as demais te são permitidas. Então, ele chama aqui um não positivo para a vida. E quantas vidas, quero incluir nesta relação a minha, foram salvas por nãos que nós ouvimos. Não somente dos nossos pais, mas nãos de professores, nãos de amigos, porque o amigo verdadeiro não consente com tudo que você faz. Nãos dos mais velhos, nãos de patrões, nãos e nãos e nãos. Quantos nãos nós ouvimos? Porém, esta forma negativa de expressão, ou similar, que prevalece no decálogo, ela chega a ser mais precisa e pontual. No quê? Na sua eficácia. Por quê? Quando nós não falamos não, ou deixamos para que o entendimento fique ao encargo da pessoa, a resposta dela para esta questão pode ser nociva, ruim e até perigosa para a vida dela. Ao ponto que, se nós usarmos um não positivo, aquilo vai fazer com que a pessoa, pelo menos, recue para pensar um pouco. Quando nós olhamos os nãos do Antigo Testamento e nós olhamos a liberdade hoje, eu sempre digo, talvez eu esteja errado, você pode me corrigir, mas veja bem, antigamente era tudo não. E nós ouvíamos os nãos, e o Antigo Testamento ouviu todos os nãos. Hoje, nós quase não vemos este não, esta expressão, esta forma negativa da expressão não vai fazer. Isso fica ao encargo do quê? Da minha intimidade com o Espírito Santo. Veja, eu preciso ter uma intimidade com o Espírito Santo. E eu posso dizer que uma grande parte de nós, talvez até eu, não tenhamos esta intimidade no grau necessário para que alguns impulsos nossos, humanos, eles se realizem ou nós levemos a cabo. Ou muitas vezes
nós estamos também com o quê? Com a nossa mente cauterizada. O Espírito Santo está falando não e nós simplesmente não ouvimos, porque a nossa mente está empedernida, está endurecida, está cauterizada e nós não ouvimos a voz de Deus. Lá, antigamente, era escrito, estava escrito, então não tinha como você não ouvir, você tinha que ler. Hoje, você precisa ter uma intimidade maior, por isso compreender, por isso conhecer. Porque a partir do momento destes dois verbos, nós vamos fazer o quê? Praticar um terceiro, que é viver. Termos uma vida relacionada a este conhecimento. Porém, este conhecimento, ele está todo atrelado à intimidade com o Espírito Santo. Então, veja, sabiamente o escritor ele usa aqui, a formulação negativa chega a ser mais precisa e pontual do que a positiva. Porque algo é negado, mas por oposição, todo o resto é permitido. Olha que entendimento. Veja que eu não vou agora olhar mais como uma proibição, mas para uma indicação de uma vida melhor. Para uma vida melhor. Tá bem? Então, fora das proibições específicas, há uma série de possibilidades que podem ser abordadas no âmbito da liberdade humana. Apenas o que é observado como uma falha à vida comunitária ou serviço direto a Deus é visto como condenável. Então vejam bem, é o que nós estamos falando. Vai depender agora da nossa intimidade, do nosso conhecimento, da nossa compreensão dos mandamentos, dos princípios de Deus. E isto é um não positivo para a vida. Por que positivo? Porque ele pode produzir mais do que deixar a escolha de alguém sobre alguma coisa. 2.3. Um marco histórico. O povo de Israel não deve perder a memória histórica tanto da esperança de ser uma bênção para os outros povos, quanto da realidade da liberdade da escravidão. Qual é este marco histórico? É justamente o escrito, a inscrição dos 10 mandamentos. Por quê? A partir deste momento, o que eles estão vendo? A liberdade de ser uma bênção para ser outros povos, tá? Porque nós vamos ver nisso. A partir dos nãos, nós vamos compreender por que não fazemos isto. Não é porque simplesmente Deus disse não, é porque ele disse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E aquele que ama o seu próximo e a Deus, primeiramente a Deus, o que ele faz? Ele não pratica tais coisas quanto o seu próximo. Então veja, por que é um marco histórico? Porque o povo de Israel não deve perder a memória histórica, tanto da esperança de ser uma bênção para outros povos, capítulo 12, de Abraão, você vai ser uma bênção, e eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as nações da terra, todas as famílias da terra. Nós precisamos ter também da realidade da liberdade da escravidão. Não somente da escravidão física, como nós vimos eles saindo do Egito, mas também da escravidão espiritual. Por quê? Porque as pessoas têm a tendência a se acomodar. Nós vimos isto, né? Quando Esther e Mardoqueu lutam pela libertação, alguns saem, mas a grande maioria quer continuar a ficar onde eles estavam cativos, porque já criaram um espírito de escravidão, de escravo, sabe? Aquele cacuete de escravo. Não querem mais viver a sua própria vida. Por quê? Às vezes viver a própria vida é difícil. Então preferem ficar na dependência. Mas vejam bem, tanto da libertação, vamos colocar aqui, do Egito, quanto para ser uma bênção às outras nações. Nós vamos ver essa promessa um pouco mais expandida na vida de Abraão. Quando nós olhamos no Gênesis capítulo 12. Tá bem? Então aqui agora a concretização desta promessa, deste povo feita a Abraão, confirmada em Isaac, refeita, vamos dizer assim, com Jacó, e agora está nas tábuas, agora está escrito. Tá bom? Se Israel se esquece de Deus e da lei e perde de vista seu horizonte de esperança para o mundo e não se lembra de quem lhe deu
liberdade, a soberba e o egoísmo se apoderarão dele. Então trocará a verdadeira adoração pela adoração a si mesmo. Infelizmente foi isso que aconteceu. Infelizmente. Por causa de uma compreensão errada, os judeus chegaram a um ponto que eles se achavam muito privilegiados por serem chamados filhos de Abraão. Conta-se uma história, não sei se é verdade, que o pastor Antônio Gilberto foi conversar com um grande expoente da religião judaica. E quando ele chegou no lugar, havia uma sala, um vidro no meio, o cidadão lá de Israel do outro, ele do lado de cá, e um intérprete. Então ele tinha que falar com esta segunda pessoa para que ele falasse com ele. E ele perguntou, por que isto? E ele simplesmente respondeu, porque eu não falo com cachorros, quer dizer, eu não falo com gentios. Tomem cuidado, porque a palavra gentil é a mesma palavra usada para isto. É por isso deitá-los aos cachorrinhos. Jesus não estava ofendendo a mulher. Tá? Jesus não estava ofendendo ela. Ele simplesmente disse, primeiro os judeus, depois os gentios. Ela disse, mas se sobrar alguma coisa, se os judeus não quiserem, passa para nós. E foi o que aconteceu. Veio para os seus, mas os seus não o quiseram, mas os seus o rejeitaram. E o que ele faz? Mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Veja, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberem. No Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 e 12, se eu não me engano. Então vamos prestar bem atenção. Isto, infelizmente, aconteceu. Veja que eles se esqueceram da lei. Eles perderam de vista o horizonte de serem uma bênção para as outras nações. E eles se fecharam disso. Eu sou o filho de Abraão. E o que é que Jesus disse para eles? Não fiquem por aí dizendo que sois filhos de Abraão. E, infelizmente, o Senhor tem que fazer uma citação duríssima aos tais, lembrando a eles de quem eles realmente eram filhos. E Jesus Cristo disse, se Deus quiser, ele suscita destas pedras filhos de Abraão. Então vejam bem que, infelizmente, eles chegaram nesta situação. Eles perderam a visão de quem lhes deu a liberdade e principalmente o horizonte, aquilo que Deus havia determinado, norteado através de seus preceitos para que o povo de Israel fosse às nações. E eles se fecharam num invólucro de santidade inexistente. Nós vimos isso no princípio de muitas igrejas. Se você não fizesse parte de uma determinada denominação, Deus me livre, você não ia nem para o céu. Você não ia para o céu porque não pertence a essa denominação. Isso é um erro gigantesco que colocam algumas denominações dentro do campo das heresias, das falsas religiões. Ora, porque eu preciso estar numa igreja? Sim. Congregar? Sim. Mas estar nesta denominação ou naquela não infere a mim, não me dá salvação. Não, a salvação toda ela está na pessoa bendita de Jesus Cristo. Mas Israel caiu nisso aqui. A tal ponto de não querer se misturar, de não querer, eles andam, segundo algumas histórias, eles andavam com duas roupas. Se ele encostasse no gentio, ele simplesmente tirava a roupa de cima porque a roupa estava imunda. Não farás para ti imundo ou impuro aquilo que Deus teve que chamar a atenção de Pedro por causa da comitiva de Cornélio. Por causa da coorte de Cornélio. Então nós precisamos tomar cuidado para que esta falsa segurança, este excesso de preciosidade na nossa vida, não nos distancie dos outros. Mas também não vamos permitir estar assentado na roda de escarnecedores. Não vamos parar, nos deter no caminho de pecadores. Nós precisamos tomar cuidado com todos os extremos. Por isso, os mandamentos, os preceitos, nos norteiam. Vamos mais adiante. 3. Vivendo os mandamentos. Tudo o que está escrito é para ser vivido e praticado. Não é só para ser decorado. Os mandamentos de Deus estão em conformidade com o seu caráter. Já falamos sobre isso. Aplicá-los às nossas vidas será em grande enlevo para todos nós. Então, veja bem,
uma vida baseada nos princípios de Deus será uma vida muito melhor, uma vida muito mais profícua, produtiva, alegre, bem-aventurada. As bênçãos condicionais dos 10 mandamentos. Através dos 10 mandamentos, o Senhor orienta Israel a viver como seu povo, conforme a sua vontade de como se relacionar com ele. Então, vejam bem, desde o princípio nós estamos falando disso, que o norte que as escrituras ou que os preceitos nos dão, os mandamentos, é de viver em conformidade, um relacionamento sadio, tanto com ele quanto com o nosso próximo. Então, 3 coisas estavam condicionadas à obediência de Israel. Primeiro, propriedade particular de Deus ou meu tesouro especial, nova versão internacional. Tal expressão indica um relacionamento especial com o Todo-Poderoso. Tá bem? Porém, o que acontece? Olha que grande privilégio. Estavam condicionados à obediência. A partir deste momento, eu seria o quê? Propriedade peculiar de Deus. 2. Estaria um reino sacerdotal. Então quer dizer que isso aqui aponta para o quê? O tipo de serviço que eu prestaria. Um povo na terra com um relacionamento tão especial com Deus que não se fecha em si mesmo. Olha aqui o cuidado. Israel caiu nessa armadilha. Se fecharam em si mesmos. E que a igreja tenha cuidado com isso. Tá bom? Cuidado. Tá bem? Principalmente quando nós julgamos pela aparência. Não nos aproximamos por causa da aparência. Fazemos restrições por causa de aparências. Cuidado para não colocar o lobo dentro do seu aprisco e a ovelhinha você deixar do lado de fora, por causa da aparência. Quem preserva lobos, condena as ovelhas, condena o rebanho. Então devemos tomar cuidado. Então vai apontar para um serviço. Qual é a outra bênção condicionada aos 10 mandamentos? Ser um reino sacerdotal, que aponta para o serviço. Um povo na terra com um relacionamento especial com Deus e que não se fecha em si mesmo. Tá bem? 3.2, porque estou sendo alertado das horas e já estou aqui há bastante tempo. Mas é uma lição tão gostosa, tão interessante, que se pudéssemos passaríamos horas. Né? Não podemos. Podemos e não podemos. Podemos, mas não devemos. Terceiro, um povo santo, separado por Deus para viver de acordo com a vontade de Deus e não segundo o costume das nações. Foi onde nós falamos lá atrás, na liberdade. Então está aqui. Um povo santo quer dizer separado. Separado por Deus. Separado. Os judeus se confundiram nessa santidade aqui, se separaram tanto que não permitiam mais a proximidade dos outros povos. E o contrário também, né? Porque, se nós olharmos para o Antigo Testamento, qual era a ordem de Deus? Vinde, quer dizer, as nações tinham que vir a Israel para conhecer Deus, para adorar. Mas Jesus Cristo, no Novo Testamento, o que ele disse? Ide. Mas como nós iremos se nós temos muitas restrições quanto aos de fora? Quanto aos de fora, não vamos cair no mesmo erro do passado. Eu ouvi isso. Porque eu congregava numa outra denominação, então a minha mãe havia falecido aqueles dias, a minha mãe já estava no céu. Mas eu não tinha salvação, só porque eu congregava em uma outra igreja. Cuidado para nós não errarmos com isto, tá bom? Separados por Deus para viver de acordo com a vontade de Deus e não segundo o costume das nações, tá bom? Nós falamos bastante sobre isso também. 3.2, o espelho dos 10 mandamentos. O escritor diz aqui, dizer que Deus cometeu erro ao exigir o impossível é má interpretação. É mal interpretar o propósito dos 10 mandamentos. Eles foram dados para nos ajudar a identificar um problema que está no mais profundo da nossa alma, o pecado. Do que ele está falando aqui? Daquele pensamento de que Deus propôs a nós coisas que nós não poderíamos fazer. Não tinha como nós fazermos. Tá, ponto positivo, certo. Numa questão, por isso Jesus Cristo veio para cumprir todos os mandamentos no meu lugar, porque eu não conseguiria. Porém,
Não é esta a visão que nos transmite. Ela nos transmite a visão de quê? Que nos foram dados estes preceitos a fim de que nós identifiquemos possíveis, prováveis problemas que estão, ou problemas que estão no mais profundo do nosso ser, que é o pecado. Então, veja bem, não é só restrição, não é só proibição, e é errado dizer que Deus não foi justo ou que Deus errou a nos propor algo que nós. Porém, ele viu o esforço de todos aqueles que fizeram de tudo para se manterem dentro dos preceitos e morreram na esperança. Tanto é que Cristo vai pregar. Ele cumpre a justiça, ele mostra, e nós sabemos que nos últimos dias da igreja na terra, tanto os mortos do Novo quanto do Antigo Testamento, que morreram na esperança, mesmo sem conseguirem cumprir todos à risca, eles serão ressuscitados. Porque eles pelo menos morreram na esperança. Que esperança é essa? Do Salvador. Do Salvador nos salvaria do quê? Do pecado. E esse pecado está grudado, está no mais profundo da nossa alma. Qual é a única maneira de nós os identificarmos? Mediante os mandamentos de Deus. 3.10 ou 3.3, os 10 mandamentos são eternos. Nós falamos sobre isso. Assim como Deus é eterno e é imutável, os 10 mandamentos também o são. Tá? Acompanhe as demais lições, você vai entender, você vai estar... Mas Jesus, calma, fique tranquilo, não passe os carros na frente do boi. Calma, fique tranquilo. Tá bom? Nós vamos chegar lá, nós vamos falar sobre isso também. Por hora, nós queremos dizer que os preceitos, as diretrizes de Deus, elas são imutáveis. Assim como o nosso Deus é imutável, a sua palavra também é. Tá bem? E estas restrições também são imutáveis. E só há um meio de nós conseguirmos, identificar. Como? Conhecendo, compreendendo e vivendo. E aí nós vamos achar aquilo que está arraigado na nossa alma, que é o pecado. E vamos fazer o quê? Viver de uma tal maneira que vamos conseguir, pelo menos tentar conseguir vencer. É por isso que João diz: quem é nascido de Deus não peca. Onde está a interpretação? Não peca voluntariamente. Não quer dizer que ele não vai pecar. Pode até pecar. E ele mesmo diz: se algum de vós pecardes, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. É difícil parar. Agora veja bem, aqui a questão não é que quem é nascido de Deus não peca, ponto. Só tem um que não peca: Jesus Cristo de Nazaré. Todos nós pecamos. Por isso a Bíblia diz que nós somos pecadores. Porém, não pecamos voluntariamente. Não fazemos isso porque queremos. E quando é que nós conseguimos esta compreensão, este entendimento? Quando nós olhamos os preceitos de Deus e passamos a viver por eles. Tá bom? Que Deus nos abençoe. O tempo já extrapolou e muito. Até a próxima lição de número 2, se Deus assim nos permitir. Amém.